Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Peço desculpas por não ter tido episódio a semana passada, mas a vida é uma loucura. O que importa é que estamos aqui hoje. Vocês viram que era loucura para quem tá no YouTube aí vendo o nosso vídeo, olha só. A bagunça que tá aqui no meu escritório ainda, enfim. Então a gente vai se organizando aos poucos e gerando conteúdo para vocês no DevSecOps Podcast, como sempre, beleza? Tô sozinho hoje, episódio solo, pra gente falar de um tema muito bacana, que é o Shift Everywhere. Não é mais Shift Left, agora é Shift Everywhere. Então você não troca mais pra esquerda, você troca pra todo que é lugar. Então é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Antes, deixa eu ler minha colinha aqui, pra gente falar dos nossos parceiros, né? Então vamos lá, ó. O DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, aqui no link do YouTube, ou lá no nosso site devsecopspodcast.com.br. A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. E a Gold Security, que é especializada em Application Security. Quer desenvolver código seguro? Fale com a Gold Security. Eles têm serviços de Application Security que vão te ajudar muito no seu dia a dia, tá? E tem parceiro novo chegando aí, que em breve a gente vai anunciar também, mas também lembrar do appsec.jobs para você anunciar suas vagas lá de uma forma muito simples, muito rápida e barato, além de você que está procurando vagas na área, também já tem lá algumas vagas anunciadas, dá uma olhada lá, isso é gratuito para você que está procurando vagas, beleza? Então é isso, esses são os nossos parceiros, nossos recadinhos pra vocês. E a gente vai começar o episódio de hoje, gente, falando o seguinte. Primeiro, tem um cafezinho aqui, ó, tomando nesse cafezinho. Na verdade, tomando não, porque já acabou, né? Mas o que eu queria falar pra vocês hoje, né? O mercado de desenvolvimento seguro, né? O mercado de application security, o próprio mercado de desenvolvimento de software, de maneira geral, ele é muito rápido. Ele é muito ágil, ele cresce de uma forma exponencial, eu diria, né? Cada vez mais a demanda por software tem aumentado, cada vez mais a demanda por profissionais de desenvolvimento tem aumentado, tá? Então isso já é uma realidade pra gente já sabe disso, a gente já aceita isso, tanto que é uma briga agora, né, com salários, quanto custa, né, enfim, então é uma verdadeira bolha, né, que a gente vive aí no mundo de TI, especialmente no mundo do desenvolvimento de software, tá? E paralelo a tudo isso, a gente tem a segurança, né, que tá lá correndo atrás, tentando, né, tornar os nossos produtos. Eu vou chamar de produtos digitais, tá, gente? Mas entenda como software, de uma maneira geral. Por que produtos digitais? Porque tudo para uma empresa, na verdade, ele acaba sendo um produto, né? Então, os nossos produtos digitais, eles acabam sendo cada vez mais visados pelo cybercrime, né? Pelos criminosos, né? Que querem fraudar, que querem fazer um dinheiro, que querem roubar dados para vender, que querem roubar dados para fazer fraude, que querem simplesmente desviar dinheiro, enfim. É uma série de motivadores aí e ataques diferentes que essas empresas são alvos, tá? Que essas empresas acabam estando na mira desses criminosos. Essa que é a realidade, tá? E aí, o time de segurança, né, nós de Application Security especificamente, a gente tem que correr atrás. Por que eu digo correr atrás? Porque as empresas estão focadas em entregar, né, em fazer software, entregar software, fazer o produto, entregar o produto, faturar, vender. Esse é o objetivo principal. E aí o time de segurança, ele está paralelo a tudo isso, tentando tornar aquele produto seguro. Né, ou não tornar seguro, porque é muito difícil, né? Ah, tá seguro, tá, acabou. Não existe isso, né? O que existe é bem protegido, né? Mas dependendo da motivação do outro lado, você vai ser vazado, né? Você vai ser penetrado, se é que podemos usar desta forma. Então o fato é, a gente está ali para tornar aquele produto um pouco mais seguro, um pouco mais protegido, tá? Security by design, privacy by default, tipo, todas essas siglas aí, essas normas que vocês já ouviram falar. Então o time de segurança ele corre em paralelo, ele acaba sendo um suporte para os produtos digitais ou para as empresas que desenvolvem software, né? Ele se você pensar a área de segurança ali como um barramento, né, dentro da empresa que serve a todos os times, todos os produtos de desenvolvimento, olhando para o Application Security. Segurança de uma maneira geral, né, mas vamos focar em Application Security. Então, o problema por isso que tem, e aí vamos falar do problema já, mas por isso que tem essa questão do shift left, né, e tem tomado conta da indústria de segurança de uma maneira geral.
Porque as empresas estão lá desenvolvendo software, preocupadas com as suas entregas, features novas, sprint, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. E o shift left é exatamente isso, cara. Ao invés de você se preocupar em fazer um pentest no fim do ano, né? Ou no final do seu ciclo, você está entregando o seu software, aí você vai rodar scan e coisas do tipo, você tem que fazer o shift left. Durante o seu ciclo de desenvolvimento, vai testar, vai rodar scan do código, vai rodar um dash, vai rodar sash, aquela coisa toda que vocês também já sabem, que a gente já cansa de falar aqui. Então, o shift left é, durante o seu ciclo de desenvolvimento, né, vai mudando ali para a esquerda os seus testes de segurança. O quanto antes você fizer os testes de segurança, melhor. Afinal, você garante que durante o seu ciclo, durante o seu desenvolvimento, você está testando, está validando, está garantindo que todos os testes possíveis de segurança estão sendo feitos antes. Por que antes? Porque você corrige antes também. Se você passou 6 meses desenvolvendo, agora você vai testar, você vai achar um monte de problema, e aí volta para corrigir, você já vai estar atrasado, já vai ter um delay na sua entrega, no seu produto, no seu business. Aí entra aquela outra guerra que é, basicamente, o pessoal fala entrega, sobe, depois vira backlog, depois a gente corrige. Né? E aí você está em risco, esse é o grande problema, a gente não quer ficar em risco, a gente não quer software em produção, né, com problema. Então o shift left, né, veio essa onda de shift left, que é justamente isso. Pessoal, vamos começar fazer testes antes, fazer scan antes, etc. Então a gente chega na conclusão de que testar software do ponto de vista de segurança antes é melhor, porque você acha os problemas antes e corrige antes. Mas isso por si só, gente, ele não é o salvador da pátria, tá? Ele não é o que vai resolver todos os problemas. E eu vou falar para vocês por quê. DevSecOps. Porque só mudar para a esquerda não resolve. Porque segurança não é uma única coisa, não é um único momento. E é isso que cada vez mais eu tenho percebido dificuldade nas empresas e nos clientes e nos parceiros que eu converso. Não é uma etapa, uma coisa que você fala e fala, beleza, fiz o checklist aqui, ó, dou um checkzinho, fiz segurança. Porque você rodou o SASH, porque você rodou o DASH, porque você rodou um pentest. Não é uma coisa, não é um dia de atividade, não é um item. Segurança, gente, é exatamente igual código. Você escreve uma linha hoje, 2 linhas, 3 linhas, um método, uma classe, amanhã outro método, outra classe que vão se conversar, amanhã outro, e tudo isso vai virar o software no final. Segurança é exatamente igual. Especialmente Application Security. Por quê? Se a gente está falando de código, o código evolui, né? É uma linha, um método, uma classe hoje, amanhã outra linha, outro método, outra classe. Segurança é a mesma coisa. Você vai fazer o scan desse código, uma linha, uma classe, um método num dia, uma linha, outra classe no outro, o consolidado disso tudo no outro. Então, só de você falar de SAST, por exemplo, a gente já está falando de acompanhar da primeira linha de código até a última. Percebe? Ou seja, é um ponto de segurança, né, falando de SAST, Static Application Security Testing, né, análise de código, já acompanha o próprio código, da primeira linha à última. Beleza? Quando a gente fala de DAST, Dynamic Application Security Testing, né, testes de scan de aplicação, o famoso web scanner, né, que o pessoal gosta de chamar, a gente está falando de um outro momento. Eu nem consigo fazer DAST se eu não tenho uma aplicação funcional. Então, se eu não tenho um deploy da minha aplicação no ambiente web, por exemplo, que eu consiga rodar lá o scan, testar minha aplicação, esse teste nem está no escopo ainda. Eu estou na minha primeira linha de código, eu fiz uma primeira classe aqui, conectei com o banco de dados. Beleza. Fiz um teste unitário aqui, lindo, maravilhoso, está funcionando. Agora eu fiz uma tela que usa esse método que conecta com o banco de dados. Beleza. Agora eu fiz um deploy dessa tela. O meu usuário consegue ir lá no browser dele navegar. Agora eu consigo testar com o DAST. Percebe? Então o SAST ele entra em ação muito antes. O DAST entra em ação depois. Não necessariamente muito depois, mas depois. No ciclo natural de desenvolvimento de software. Então não existe uma etapa. Se você fez uma tela hoje, amanhã outra, amanhã outra, amanhã outra, o DAST tem que estar lá rodando, né, e validando todas essas telas. Então, também é um trabalho constante, mesmo que num outro momento do ciclo de desenvolvimento. Percebe? Então, se a gente parar para analisar agora outro contexto, né? Bibliotecas de terceiros, por exemplo. Quantas vezes você adiciona biblioteca de terceiro no seu projeto? Eu não sei nem se dá para mensurar isso. Eu diria que é possível, mas acho que não tem nenhum estudo que fala sobre isso. Posso estar enganado, tá? Mas vamos lá. Você começou o seu projeto hoje, abriu o Visual Studio, dá um exemplo clássico aqui, tá? Abriu o Visual Studio, deu um New Project, Web Application, já carregou lá as bibliotecas do ASP.NET, do Notcore, enfim.
e já tem lá alguns Reacts da vida, já tem umas bibliotecas padrões lá, beleza? Ok, esses caras alguns já são bibliotecas de terceiro. Nesse exato momento eu já tenho que fazer um scan de SCA, Software Composition Analysis, para garantir que essas bibliotecas open source não estão vulneráveis ou não tem vulnerabilidade reportada. Então só de criar um projeto novo. Aí começou lá a lista de requisitos. Olha, preciso fazer a tela de login, preciso fazer isso, fazer aquilo, legal. Então você, back-end, né? Back-end foi lá e criou tudo isso. Aí o front-end foi lá e usou a biblioteca do jQuery para fazer a tela piscar, usou um CSS aqui, tal. Então no segundo momento, para cada requisito, no segundo momento, já tem bibliotecas novas adicionadas. Você deu lá um NuGet install, o nome do pacote e tal. Então, nesse momento, essas bibliotecas têm que ser escaneadas também. Então você percebe que o SCA, por exemplo, ele acaba sendo tão constante quanto o SAST. Porque você adiciona a biblioteca hoje, amanhã você adiciona uma outra, depois de amanhã você não adiciona nada, depois você remove uma que você não precisa mais, depois você adiciona outra. Aí durante esse desenvolvimento sai uma versão nova de uma biblioteca, você já atualiza automaticamente. Então esse scan, gente, ele também é constante. Poderia fazer um estudo aqui de, cara, bibliotecas são adicionadas a cada 3 minutos num projeto, a cada 1 mês durante um projeto de 1 ano, sei lá. E aí você, né, otimizar os seus scans, tá? Poderia. Mas é um scan tão rápido, ele não é custoso, que vale a pena você fazer scan constante, como é o SAST, por exemplo. Sei lá, fez um pull request, fez um push pro seu repositório, faz scan. Ou automatiza local na sua IDE, adicionou uma biblioteca nova, dispara um scan, dá pra fazer tudo isso. Então, veja, SAST, SCA acompanha o código do primeira linha à última. DAST acompanha a aplicação do primeiro deploy ao último. Percebe? Se a gente falar de IAC, eu diria que está no mesmo nível que o DAST, né? Do primeiro deploy ao último. Se a gente falar de container scan, a partir de quando você define uma base image que você vai usar ali de container, um Docker, por exemplo, você já faz o scan dessa imagem. E aí você vai trabalhar com essa imagem base lá do Linux, do Windows, sei lá, durante X tempo, né? Até fazer o deploy em produção da sua aplicação. Esse tempo, constantemente você tem que fazer scan. Por quê? Pode sair vulnerabilidade nova dos componentes daquela imagem a qualquer momento. Então você vê que você não precisa da primeira linha de código fazer scan da imagem. Às vezes você nem sabe que imagem você vai usar ainda. Você está fazendo aqui o seu back-end e tal. Então, você percebe que nessa fala agora, nessa introdução que eu dei aqui para vocês, a cada momento do desenvolvimento, você tem um teste de segurança a ser feito, ou uma validação de segurança a ser feita, que não acontece num momento único, no tempo. Ele acontece constantemente. Constantemente. Código você analisa constantemente porque ele muda constantemente. Bibliotecas você analisa constantemente porque também mudam constantemente. A aplicação você faz scan constantemente porque ela muda constantemente. Percebe, gente? Então, não é mais shift left. Você não consegue traduzir tudo isso para a esquerda. Até dá algumas coisas. Por exemplo, abriu a IDE, vai rodar SAST e SCA. Ponto. Mas o DAST e o IAC, por exemplo, o IAC não, o DAST e o IAST, e o DAST e o Container Scan, eles vão rodar num outro momento que vai definir depois. Pipeline, por exemplo, e assim por diante. O IAC é Infrastructure as a Code, acabei confundindo aqui com o IAST, mas o IAC também é código. Roda lá na IDE. Assim como também na pipeline, né? Você quer fazer um double check, na pipeline específica de produção, de QA, de desenvolvimento, não interessa, mas double check, porque na IDE você pode fazer tudo isso. Então, não é shift left mais, gente. É shift everywhere. Inclusive Checkmarx, que é parceiro nosso aqui, ferramenta super flexível, faz scan para você onde você quiser. Na sua IDE, no seu pipeline, não interessa. Ela se adapta aos seus processos. E o ponto da Checkmarx é falar justamente isso, shift everywhere. E é a realidade do mercado, independente de solução, tá, gente? O ciclo de desenvolvimento de software, ele é apesar de dinâmico, ele tem um certo padrão, né? Requisito, código, teste, deploy. Requisito, código, teste, deploy. Requisito, código, né? Bem em linhas gerais aqui. Seja você usando o Waterfall, seja você usando Agile, o Go Horse, não importa a metodologia nenhuma. O fato é, não é shift left, é shift everywhere. E aí, botando no português para ficar claro, né? Em todos os lugares e momentos do ciclo de desenvolvimento de software, tem que ter e deve haver e há um teste de segurança a ser feito, uma validação, uma ferramenta, um scan, o que quer que seja. Tá, Cássio, legal, mas tudo isso a gente tá falando aqui de código, né? Da primeira linha de código em diante. E, antes disso, dá pra fazer alguma coisa? Segurança, tecnologia, DevSecOps. Dá.
E aí é o que eu sempre falo para vocês, também já falei aqui, tem palestra minha sobre isso, tem material publicado no ASP, enfim. Qual é a matéria-prima do software? Já pararam para pensar nisso? Qual é a matéria-prima do móvel, né, de uma mesa de madeira? A matéria-prima é a madeira. Qual é a matéria-prima do carro? O aço, sei lá, coisas do tipo. Então, se a gente parar para pensar qual é a matéria-prima do software, gente, é o requisito funcional, tá? Não foge disso. Você tem uma lista de requisitos que vai virar código, tá? Então, a matéria-prima do software é o requisito funcional, beleza? Então, se a gente parar para pensar, o maior shift left, né, possível no ciclo de desenvolvimento de software é o requisito. Ou seja, se o requisito já estiver, por exemplo, com o requisito funcional, né, já com os requisitos de segurança definidos, o meu software tende a estar mais protegido. Então, meu requisito funcional é criar uma tela de login. Né? Tem que ter 2 campos, usuário, senha, um botão enviar, valida, manda mensagem, aquela coisa toda. Se tiver escrito lá também, olha, tem que ter um CAPTCHA contra brute force, tem que criptografar essas informações com o algoritmo X para poder proteger o dado em trânsito e o dado em descanso lá no banco de dados, tem que ter proteção contra engenharia social, então a mensagem de usuário sem válida tem que ser genérica, sei lá, coisas do tipo. Né? Ou seja, o meu requisito funcional agora ele já contempla aspectos de segurança que, uma vez entrou na fila de backlog ali, né, entrou na sprint para ser produzido, já vai ser produzido o requisito como um todo. Tanto o requisito funcional, já com os aspectos de segurança. Então, aí sim o software nasce seguro. Aí eu vou rodar um SAST, um DAST, um SA, aquelas coisas, para buscar às vezes uma SQL injection, para buscar coisinhas ali que pode estar acontecendo, não tá validando um parâmetro, não tá tratando uma informação, coisas do tipo. Que também dá para ser evitado com muito treinamento, aquela coisa toda, o desenvolvedor já sabe o que fazer, então ele evita fazer dessa forma. Ou seja, gente, veja que o left nesse contexto como um todo é o requisito porque ele é a matéria-prima do software. Se a gente parar para pensar com a lista de requisitos, a gente consegue fazer um threat modeling já, né? Seja no nível de brainstorming, por exemplo, né? Ou ainda, se você já tem mais ou menos a arquitetura da aplicação definida, numa fase de design, por exemplo, você já consegue fazer uma modelagem de ameaça propriamente dita, né? Você já tem a arquitetura, sabe o que vai acontecer. E a própria modelagem de ameaça, os outputs dela são as ameaças. Consequentemente, você sabe como proteger daquelas ameaças. Consequentemente, já tem uma lista de requisitos de segurança para serem implementados. E aí são requisitos especificamente de segurança, não funcionais. Né? Então, veja, lá no começo do projeto, quando você pensa naquele projeto que você precisa criar, naquele software, naquele produto, você tem essas discussões de requisitos que vão acontecer, de como é a arquitetura mais ou menos. O mesmo brainstorm, a mesma discussão de segurança deve ser feita, para que já extraia dali requisitos de segurança, proteções, mitigações, soluções, ferramentas, práticas, processos que devem ser implementados no produto de uma maneira geral. Para que lá no final esse produto, nasceu preocupado com segurança, nasceu fazendo scan, nasceu pensando em segurança by design, privacy by design, etc, etc, etc. Então, veja, lá na esquerda, né, no processo, deu para pensar sobre segurança, só no pensar mesmo, no brainstorming, né? Depois, quando eu comecei a fazer código, eu comecei a testar com as ferramentas e tudo mais que a gente falou. E aí, eu nem tô comentando aqui, por exemplo, ferramentas do tipo de prevenção. Então, cara, eu não posso ter, sei lá, definir que peraí, para não misturar os assuntos, né? Eu ia misturar os assuntos aqui, mas vamos lá, antes de falar sobre isso. Então, eu cheguei lá na entrega do meu processo, do meu produto, por exemplo, posso fazer um pentest, e aí um pentest com escopo reduzido dentro do meu SDE, dentro do meu ciclo de desenvolvimento. Ou seja, eu não vou pagar um pentest de 80 horas para ver minha aplicação inteira. Não. Se eu sei que eu estou numa sprint, que eu estou entregando X e Y funcionalidades, eu vou testar X e Y funcionalidades, no nível de pentest mesmo. Então, trazer um Red Team, trazer um pentester para dentro da squad, para dentro do time, para fazer isso de uma forma muito mais ágil, tempo reduzido, escopo reduzido, é possível. Isso precisa ser feito, precisa começar a fazer. Por que não fazem? Porque dá muito trabalho, é caro esses profissionais, os escopos acabam sendo maiores, enfim, mas é possível de fazer. Veja que durante todo o ciclo de desenvolvimento de software, e aí eu digo durante todo o ciclo mesmo, lá quando vê as ideias de requisito, até manter o software em produção, gente, tem várias coisas de segurança que devem ser feitas, e podem, né, ser feitas, e são possíveis de ser feitas. E aí entra esse conceito, né, de shift everywhere, porque everywhere, né, em todo lugar desse processo, tem alguma coisa que você deve fazer de segurança, tá? Constante, não é um checkzinho. Fiz a lista de requisitos de segurança? Fiz.
Fiz o threat modeling? Fiz. E aí você nunca mais olha, nunca mais atualiza, não revisa, não existe isso. É constante, tá? Apesar de umas coisas são menos, né, frequentes, outras mais frequentes, mas todo o trabalho de application security é constante neste contexto. E aí, pegando esse outro ponto que eu queria comentar agora... Segurança, tecnologia, DevSecOps. Se você parar para pensar, dá pra gente fazer toda essa questão, né, de requisitos, de pensar em tudo isso, como um baseline da própria empresa. Então, por exemplo, a empresa ela pode ter uma lista de requisitos, baseline mesmo, que ela fala assim, ó, todo produto que eu desenvolvo tem que ter isso. Por exemplo, uma lista de requisitos assim, olha, todo produto que eu desenvolvo não pode ter senha ou credenciais chumbada no código. Todo produto que eu desenvolvo, as senhas tem que ter 12 caracteres. Todo produto que eu entrego, o software tem que ter 0 vulnerabilidades críticas ou altas, por exemplo, com base na ferramenta XY que a gente usa aqui. Então você vai criar uma lista de requisitos corporativos, né, de segurança, que é baseline. Ou seja, todo mundo na sua empresa, todo produto que for desenvolvido, tem que ter aquilo, tem que seguir aquilo, ponto final. Isso vira Bíblia. Todo mundo lê e segue. Né, ou deveria, né, igual a Bíblia, todo mundo lê e segue. Deveria, do meu ponto de vista cristão, tá? Daqui a pouco eu vou tomar hater aí, porque quem é ateu vai falar que não tem que ler nada, hein? Né, do meu ponto de vista. Então a nossa Bíblia de Application Security é ter esse baseline de requisitos de segurança. Então a empresa como um todo sabe daquilo, os desenvolvedores sabem daquilo, os POs sabem daquilo, os usuários sabem, todo mundo sabe daquilo, dentro do contexto da empresa. E aí vai implementar qualquer produto seguindo aquilo, aquela Bíblia. Então eu não vou pôr senha chumbada, se tiver senha chumbada eu tenho que usar um Vault para guardar isso, eu não vou ter senhas com menos de 12 caracteres, então os meus sistemas já vão ser modelados do ponto de vista de arquitetura, inclusive, para ter 12 caracteres, vê? Ou seja, esse baseline, gente, ele é ainda mais left, porque ele define um guide de como as coisas são construídas dentro daquela empresa. Percebe? Logo, esse guide, veja só, ele tende a ser aquilo que a gente chama de segurança by default. Porque se a empresa vai nascer com tudo isso, a tendência dela ter vulnerabilidades lá na frente é menor. Porque todo mundo sabe como validar o input de entrada, todo mundo sabe que a senha tem que ter 12 caracteres, todo mundo sabe blá blá blá. Então, cada um desses itens, aí você pode se basear no ASPA SVS, na ISO 27002, no IEC 62443, no PCI. O que não falta é fonte de requisito, gente. Tá? O que não falta é isso. E aí ele vira o seu baseline para que todos os projetos sejam desenvolvidos seguindo aquilo. Ou seja, você garante um nível mais alto de segurança. Antes você não pensava em nada, agora você vai pensar, opa, tem que ter esse requisito aqui no mínimo para qualquer produto. A própria planning do produto, a própria estratégia, né, de lançamento, já contempla tudo isso. Cara, isso acaba sendo fantástico tão absurdamente que eu diria que você... Vou dar um tiro no meu próprio pé agora, né? Eu diria que você colocar SAST, investir lá em SAST, achar problema, acaba sendo secundário. Por quê? Porque você sabe como você cria as coisas. Você sabe, você garante que as pessoas seguem aquele processo daquela forma, todo mundo foi treinado para aquilo. Então você sabe que o seu código é mais protegido. Agora, se você não tem nada disso, aí você começa lá fazendo SAST, fazendo pentest, achando um monte de problema para fechar os buracos, né, e não tá tão em risco. E aí você começa a voltar, né, aí você tá no shift left, aí você volta, começa a implementar do começo para frente. Então eu sempre, no meu livro, inclusive, lá no Explicando Application Security, né, cassodeveloper.com.br/livro, que tá custando uma baratinha, tá baratinho, lá eu falo sobre, você não precisa de shift left. Eu explico um pouco disso que a gente tá falando aqui. Né? Já fiz outro episódio sobre isso, mas só para dar mais um adendo aí, fazer mais uma propaganda. Então o Shift Everywhere, gente, é essa capacidade de você colocar segurança todo o seu ciclo de desenvolvimento de software. E quando a gente fala do ciclo de desenvolvimento de software, ele por si só já tem várias etapas, tá? E eu vejo muita pessoa confundindo isso. Ah, mas do jeito que tá aqui parece waterfall, não é agile. Qual a diferença, cara? Nesse contexto, a diferença é zero. Ah, é agile, legal, você tem um backlog, ele vira sprint backlog, e esses backlog são os itens que você vai fazer naquele sprint. Beleza. Esses itens foram definidos antes. Essa definição antes, é isso que a gente falou agora, dos requisitos de segurança. Esses itens que você vai fazer, podem ser itens de segurança. É simples, dá na mesma. O que eu grande vejo, não é? O que eu tenho mais visto é muitas pessoas, né, não vou falar especificamente de clientes ou parceiros e tal, mas muitas pessoas usando de muleta. Ah, mas isso não tá no formato agile.
Ah, mas isso a gente usa o Waterfall ainda. Ah, mas isso... Cara, botar pra fazer scan independe de qualquer coisa que você tá usando. Você tá usando uma IDE e fazendo código, não tá? Faz scan. Você tem uma lista de requisitos escrita no papel de pão ou usando a melhor modelagem UML possível que você vai ler e transformar em código, não tem? Então, é um requisito de qualquer jeito. Faz um brainstorm e gera um requisito de segurança. Não muda, gente. O pessoal usa de muleta. Ah, mas aqui a gente escreve no papel de pão e aí você trouxe num diagrama UML. E aí? Ah, mas aqui a gente usa o UML, você trouxe no papel de pão. E você vai deixar de fazer segurança por causa disso? Então eu vejo muita muletinha, né? As pessoas usam muleta se apoiando em coisas para não fazer uma parada nova. Para não fazer algo que é crítico. Segurança é crítico, gente. Segurança não é mais brincadeira. O Shift Everywhere, durante o ciclo de desenvolvimento, ter todas essas questões de segurança, não é para brincar. Não é pra, eu quero, eu gosto, eu sou de segurança, eu preciso vender. Não. É porque, simplesmente, pelo fato de que nossa vida, nós como sociedade, nós como sociedade mesmo, né? Pensa na realidade da sociedade. O semáforo funciona, né, no trânsito, você vai para a escola, você vai no mercado e compra, né, um alface que veio lá do produtor. Percebe toda essa cadeia aí, toda. Os softwares controlam tudo isso. Da produção lá do milho, né, de quando vai chover, na previsão do tempo, de achar o submarino perdido, de fazer um software, né, de fazer um pagamento, de você receber uma notificação no seu WhatsApp, olha, chegou uma mensagem nova. Gente, software controla a nossa vida. É só por isso que é importante fazer a segurança dos softwares. Só por isso. Nada além disso. Só por isso. Pensa só nisso. Ah, Cássio, mas eu trabalho numa empresa de e-commerce que vende doce. Vende, sei lá, docinho mesmo, balinha de criança aqui. Ou balinha de criança não, né? Qualquer um pode comer os docinhos, mas enfim. Tô dando um exemplo para o nego não pensar que doce é doce, né? Droga. Não. Doce mesmo. Eu trabalho no e-commerce aqui, Cássio, que vende doce. Então, se esse e-commerce for hackeado e ficar fora do ar, o impacto na sociedade é zero. Não é zero. O dono dessa empresa vai tomar uma porrada, né? Não tem impacto financeiro. Dependendo do impacto, os funcionários. Dependendo do impacto, as famílias dos funcionários. O cara perde o emprego, a ação da empresa despenca, a empresa fica parada sem operar, tem que demitir. Gente, não é brincadeira. Ah, Cássio, eu trabalho no e-commerce aqui que na verdade que vende nada. Vende, sei lá, chinelo. As pessoas vão ficar descalças. Não. É o impacto financeiro que tem na vida das pessoas, gente. Além do impacto financeiro do próprio empresário, né, dos funcionários, dos parceiros que trabalham com aquela empresa. Então ele vende chinelo porque ele compra a borracha de alguém, porque ele compra a estampa do outro. Então, olha a cadeia da parada. Olha onde vai o caos se alguma coisa der errado, né, do ponto de vista de segurança na sociedade. Isso estou dando exemplos esdrúxulos. Agora imagina o seguinte, para quem está no YouTube aí, ó, né, eu trabalho nessa empresa aqui, ó, chamada ABB. Né? A ABB lidar com infraestrutura crítica. Ou seja, softwares que controlam usinas nuclear, usinas de energia, controle de estação de água, energia elétrica, automação industrial das empresas, robótica. É só coisa que não pode dar errado. E a gente teve, tá público já, né? Tivemos um incidente recente, tá? Enfim, na empresa interna, não foi meus clientes, mas você percebe que nesse contexto é ainda pior a segurança. Pior do ponto de vista assim, né? É ainda mais crítico, é ainda mais pesado. Eu tenho ainda mais uma lista de 200 requisitos para fazer para qualquer software que eu desenvolvo. Requisitos chatos, né? Não é só assim, tem que ter 12 caracteres, não. O algoritmo de criptografia tem que ser assim, implementado dessa forma, tem que validar assim, assim, assado. Então, gente, quando eu falo que a criticidade de segurança, e aí deve ser com o podcast, o papel deve ser com o podcast é levar a cultura para vocês também, né? A cultura no sentido de trocar a cultura, né? Quando eu falo para vocês aqui, que eu cansei de falar já, que segurança é crítica, não é só nesse contexto. Ah, eu não trabalho no hospital. Ah, eu não trabalho com sistema crítico, né, que controla a energia de uma cidade. Então não precisa se preocupar. Ah, eu não trabalho no banco, porque banco é dinheiro e tal. Não. Gente, qualquer empresa, privada ou pública,
ONG ou não, que tenha um ataque, um cyber-ataque, tem um impacto na sociedade. Direto ou indireto. Direto. A empresa, sei lá, foi hackeado o sistema de semáforos de São Paulo. Parou os semáforos. Cara, impacto direto na sociedade. Vai ter acidente, vai atrasar a vida da galera, pessoas vão perder compromissos importantíssimos, Imagina a cadeia do multiverso aí, né? Ou, cara, a ONG aqui que cuida dos passarinhos foi hackeada, vazou a base de dados, estão parados, os caras não conseguem receber doação, ou perderam o dinheiro. Passarinhos vão morrer. Você pode pensar que pra você isso não tem impacto nenhum, mas socialmente tem. O e-commerce X, exemplo clássico aí, né? Lojas Renner, ficou lá X tempo parada, né? Cara, as pessoas pararam de comprar roupa. Que impacto. Você pode ter um estoque de roupa que não precisa comprar. Mas e os funcionários de lá? E as ações da empresa? E as pessoas que viraram noite trabalhando? Etc, 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 etc. Então, gente, quando eu falo que segurança é crítica, do ponto de vista de software, é porque software controla a sociedade. É simples assim. Seja o carro automático que você dirige, né, o seu carro ultra tecnológico, seja o seu carro que só tem injeção eletrônica. Tem software lá controlando a injeção eletrônica que pode parar, que pode dar um problema. Que pode ser atacado remotamente, inclusive, já tem pesquisa sobre isso. Então, tira esse conceito da sua cabeça de que você não trabalha em infraestrutura crítica. Shift left, shift everywhere, segurança no ciclo de desenvolvimento é para todos. Tá ouvindo? Todos! Vou até rodar uma vinheta aqui que me irritei. DevSecOps. Desenvolvimento seguro, gente, é para todo mundo. Todo mundo que eu digo, né? Toda empresa que desenvolve software ou consome software, tem que validar se o software está bem feito, é para todo mundo. Não é opcional. O que você vai fazer, aí assim, o que vai variar estou trabalhando com uma infraestrutura crítica, controle de água, controle de temperatura de uma usina, então, aí você tem um nível de segurança mais alto. Eu estou lidando com e-commerce que vende banana, né? E as pessoas nem precisam se cadastrar, compra anônima. Cara, o nível de segurança é mais baixo. Mas o cara faz pagamento, passa cartão de crédito, eu não quero fraude, então tem um nível de segurança médio. Mas eu trabalho numa empresa aqui que é um sistema back-office interno, então a segurança não vai ser média. Não quer dizer que não vai ter segurança, não quer dizer que você não vai se preocupar com o desenvolvimento seguro. Mas o nível que vai te ajudar a definir é esse, né? A sua própria criticidade do business, né? Algo que te ajuda muito com relação a isso, você pegar o ASP SVS, por exemplo, né? O Application Security Verification Standard, ele tem lá level 1, level 2 e level 3. Level 1 é o mínimo de segurança. Level 2, a maioria das aplicações com informação sensível. Level 3, informações, aplicações críticas e informações médicas e tal. Então, veja, você tem os níveis de segurança para aquilo que você quer proteger. Porque a segurança nada mais é, gente, proteger um ativo. Simples assim. Nosso ativo aqui, no caso, é o software, os dados, né? A API que controla algum dado, tal. Mas segurança é proteger um ativo. Qual segurança você tem na sua casa hoje para proteger a sua casa e os bens que estão lá dentro? Cerca elétrica, alarme, câmera, monitoramento, cachorro, portão automático, ou só um muro com caco de vidro em cima. Lembra, né? Que é das mais antigas, aí vai lembrar. Tinha o pessoal fazia um muro, quebrava uns cacos de vidro, botava lá em cima para o nego não pular o muro e tal. Então, é um nível de segurança. Mas qual ativo que tá lá dentro? Eu garanto que se você ganhou na Mega Sena e o dinheiro tá lá dentro, aqueles cacos de vidro ali não vai parar ninguém. O cara dá um jeito de pular, de se arranhar, aí ele vai pular. Agora, cerco elétrico, o alarme, a câmera, né? Então, essas coisas vão, né, inibir uma ação, até parar uma ação de invasão na sua casa, né, dependendo do contexto. Percebe? Então, gente, qual é o nível de segurança que você está disposto a ter? E o episódio de hoje, que eu quis falar do Shift Everywhere especificamente, é porque para quebrar esse paradigma de segurança é uma etapa, ou é uma, duas ferramentas. Não é. Gente, não é. Tem apresentação minha aí, tem slide lá com 12 etapas diferentes, 16 etapas diferentes, ou ferramentas diferentes, ou práticas diferentes, no ciclo de desenvolvimento. Para prevenir problemas, para achar problemas, para monitorar ambientes. Isso sem falar de gestão de vulnerabilidades, né? Que é um processo que 90% das empresas que eu vi não fazem ou fazem errado. Né? Você está achando um monte de problema, aí você pega esses problemas, classifica eles do ponto de vista de impacto de business, aí você endereça eles para as equipes corretas, aí você valida se foram testados. Simples assim. Lá no Gira, lá no Excel, não importa, mas faz isso. Então, processo simples que eu vejo pouca gente fazer.
mas que traz um benefício muito grande no dia a dia. E aí é um trabalho um pouco mais de segurança, né? Fazer a gestão das vulnerabilidades. Mas a correção das vulnerabilidades é TI, gente. Ou é desenvolvimento, ou é infraestrutura, DevOps, é TI. Normalmente é TI. E o pessoal às vezes negligencia, o pessoal às vezes não liga. E quando eu digo pessoal, eu digo empresas. Ou seja, todo mundo que tá lá dentro. Ou todo mundo, ou C-level, ou só parte operacional. Ah, os devs aqui não gostam. Ah, a cultura aqui não é essa. Ah, não é? Até tomar um hamster na cabeça e parar por um mês. Aí passa a ser, né? Então, gente, é assim. Vamos lá, caminhando pro final aqui, né? Shift everywhere, shift left, não importa. Criticidade, aquela coisa. Vocês já sabem, eu já tô cansado de falar aqui no podcast e nos conteúdos. Vocês já sabem disso. Mas o fato é, segurança não é opcional. Tem que acabar com isso. É esse ponto que eu queria falar agora, um pouco da cultura, né? Muita empresa eu vejo isso. Mas os devs aqui não gostam. Mas os POs daqui não querem. Mas na verdade os nossos usuários nem se preocupam com isso. Foda-se! Segurança não é opcional nem negociável. Vai ter. Nível 1, 2, 3, 5, não importa o nível. Vai ter. Quem define isso? O dono da empresa. Você, CEO, CTO, CIO, CFO, C-Level, a caralho que for, conselhos, acionistas, não importa. Vocês estão ouvindo isso aqui de alguma forma? Não estão, né? Vocês não estão. Vocês estão no Bahamas e tal, enfim. Mas, galera, para quem tá ouvindo essa mensagem aqui, segurança não é opcional, não é negociável. Tem que ter, mano. Porque o impacto que vai ter no seu business, para você é grande. E às vezes não só para você, para a sociedade. Então, acaba com essa porra, com essa frescura. Tá frescura agora, né? Os devs daqui não gostam. Os POs daqui não trabalham dessa forma. Vai trabalhar. Vai gostar. Vai ter. Porque a empresa definiu assim. Porque o dono mandou. Sabe? Ninguém gosta mais de falar sobre isso, né? O dono mandou, o dono impôs. Porque as pessoas não vão querer trabalhar aqui. Eu vou trabalhar em outro lugar. Foda-se! Mano, foda-se. É a mesma história. Vamos lá. Analogia que pra vocês entenderem um pouquinho. Quando você, indivíduo, pensa assim, cara, eu vou fumar, eu vou usar droga, eu não vou fazer exercício, eu não vou me alimentar bem, foda-se, eu vou comer coxinha, quibe, salsicha, só bosta, foda-se, eu vou ter câncer. E aí, um dia você vai ter uma dor. Aí você vai no médico, fala, tá doendo, né? O médico fala, cara, vamos fazer uns exames aqui. Faz lá um exame, faz lá um scan. Olha aqui que analogia legal. Faz lá um scan e fala, cara, você tá com um tumor, sei lá, qualquer problema no estômago, blá, 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 enfim. Você precisa fazer uma cirurgia ou tomar alguns remédios, né? Então, achou um problema, tem um tratamento. Você, como indivíduo, tem a liberdade de falar, cara, foda-se esse tratamento. Eu vou continuar bebendo, comendo, fumando, foda-se, não quero fazer. E nem vou mais no médico. A menos se estiver doendo, você toma um remédio pra dor e olha lá. Mas se você ficar indo no médico sempre, o próprio médico vai falar, cara, você tá de brincadeira? Não vou te atender mais. Você tá com problema, te passei o tratamento, você não quer fazer? Morra. Ele não vai falar com essas palavras, mas em linhas gerais é isso. Você como indivíduo, você tem essa opção. Eu não quero me tratar, tô com um problema, eu não quero me tratar. Aliás, você tem a opção de nem ir buscar o problema. Tô com dor, fica com a dor. Não vai fazer exame, não vai no médico, você deixa quieto, você segue a vida aí, do jeito que você quer, beleza? Então, você como indivíduo, você tem essa opção. Você como um funcionário, presta atenção no que eu tô falando. Você como um funcionário, dev, PO, diretor, gerente, estagiário, não importa. Você é obrigado a seguir as políticas da empresa. Obrigado. Você é obrigado. Política da empresa. Pela lei, né, CLT, as políticas da empresa têm que ser seguidas, normas, etc. Então quando vem essas historinhas, o dev daqui não gosta de fazer scan no código. O PO daqui não gosta de fazer gestão no Gira. Foda-se. Empresas, bota isso na tua política, obriga o cara a ler, obriga porque é natural, né? Entrou na empresa, lê. Não leu? Lê depois. E vai fazer. Não interessa se você gosta, não gosta, ama, não ama, é empoderado, não é empoderado, foda-se. A verdade é que não é mais opcional segurança. As empresas hoje estão tomando porrada financeira. A sociedade hoje toma porrada de cyberataque de tudo que é lado, a todo momento, simplesmente, às vezes, pelo fato da negligência.
pelo fato do dev não gostar de fazer scan, ou o PO não querer colocar. Eu tô colocando essa galera, tá, gente? A culpa não é de vocês, não, tá? Porque são os mais envolvidos, mas pensa na empresa como um todo. Ah, porque o CEO da nossa empresa aqui falou que não tá nem aí com segurança. Então a gente não faz mesmo. Também tem esse contexto, né? Aqui a gente não se preocupa porque é a cultura da empresa. Ok, vocês optaram por isso. Mas a sua empresa impacta na sociedade, impacta na vida de outras pessoas, inclusive na sua como funcionário, você tá no lugar errado. Porque o dia que você tomar uma invasão, vazar os seus dados como pessoa, né? Como funcionário, né? O seu dado como indivíduo, que for alvo de fraude depois, né? De documento falso e tudo mais, aí você vai correr atrás. Aí, cara, vazou da empresa, que empresa merda. Você trabalhava lá, né? Mas você entregava o software do mesmo jeito que não fazia segurança. Você percebe como a água bate na bunda, né? Num ciclo. Então, gente, não tô nem discutindo aqui se coisas do dia a dia, operacionalmente, né? É quebra build, não quebra build. Não tô discutindo isso. O que eu tô discutindo tem que ter segurança. Application Security não é opcional, não é mais. Tem que ter. Cássio, minha empresa não tem nada, como é que eu começo? Open Source, lê as coisas da OASP. Cássio, a gente tem algum budget. Open Source, OASP, busca algumas ferramentas Enterprise. Cássio, eu sou rico, a empresa não faz nada, precisamos fazer. Contrata uma consultoria especializada que vai fazer isso pra você. Começa a contratar gente, definir processo. O que não falta é parceiro. Eu falo dos nossos aqui, né? Gold Security, a Nova 8, troca ideia com a gente ajuda. Mas o que não falta é parceiro aí no mercado, empresa que faz isso. Mas, gente, não é opcional segurança mais em software. Façam. Comecem a fazer. Se já está fazendo, melhora. Já tem ferramenta? Aumenta o escopo. Já está fazendo, melhora o processo. Contrata mais gente. Tem que ter. Beleza? Então, a minha indignação, de certo modo, é essa, né? Shift everywhere, porque segurança não é mais opcional. E eu eu sempre digo que segurança é responsabilidade de todos. Porque quando dá a merda, quando tem um incidente, aí chama o time de segurança, aí chama os Avengers, né? Chama os Vingadores. Aí o time de segurança tem que atuar. Aí o time de segurança tem que ficar 24/7, achando log, o pessoal de forense, resposta a incidente, aí não tem log, porque o cara da aplicação não pôs o log, né? Aí desligaram os logs para economizar espaço, aí é o caos, né? Como vocês já sabem. Então, caralho, por que vocês não param de fazer? Porque não faz direito. E eu digo, aí agora, faz direito como indivíduo. Às vezes você sabe disso, cara. Você é dev, você é DevOps, você é DBA. Você sabe dos problemas que podem acontecer. Faz direito. Às vezes é um dia a mais de trampo, às vezes é uma hora a mais ali que você vai colocar uma feature ou outra. Faz, cara. Para de frescura. Eu fui dev por 15 anos. Eu sei a dificuldade que é ou não fazer uma feature nova. Em 3, 4 frameworks diferentes. Não é esse parto que o pessoal fala. No fim das contas mesmo, que ninguém gosta de falar, né? É tudo um CRUD. No fim, é tudo um CRUD. A gente é arquiteto de CRUD. A menos que você trabalhe num contexto mais específico, né? De softwares mais específicos, mas é tudo um CRUD. Nem CRUD né? Às vezes é tudo cru. Porque o D de delete nem tem, é só deleção lógica, né? Então é só cru. É create, replace, update. Create, replace... replace não, create, retrieve e update. Você só atualiza o dado, você nem deleta. Nem CRUD você faz só cru. Beleza, gente? Então vamos lá, né? Pra acabar o nosso episódio de hoje. Eu sou o Cássio Pereira, episódio solo, episódio que eu tô puto, né? Que eu gosto de passar essa energia, porque senão as coisas não andam. Já não anda, né? Então, você fica passando a mão na cabecinha, olha, vamos lá. Não, mano, não é. Por isso que muitas vezes, eu vou falar um negócio aqui que é triste, mas é a realidade. E um ex-chefe meu me ensinou isso. Nada como um bom incidente pra motivar a segurança. Por isso que muitas vezes é bom, bem entre aspas, tá, gente? É bom quando acontece um incidente. É bom quando alguém no mercado toma um hack. Quando a gente não é bom, né? Mas é bom quando alguém toma um hack. Olha, você viu, cara? Fulano ficou parado um mês. Putz, você viu que vazou dados lá do governo? Você viu? Aí é legal. O governo é uma bosta. Ninguém faz nada, né? E você faz? Então o governo não se preocupa com segurança. E a sua empresa se preocupa? Então o seu software tem scan. Se eu fizer um scan e SASH, 0 vulnerabilidades. Se eu fizer um pentest, então, passou, tá tranquilo. Eu duvido. Eu dou o meu salário se tiver seguro 100% aí. Dou, de verdade. Mentira, não dou não, porque eu preciso do meu salário. Gente, vamos lá. Acabou o episódio. Eu agradeço a todos vocês que ouviram até o final, metade, ou pegou da metade pra frente, não importa. O DevSecOps Podcast tá aqui
para levar essas informações para vocês, tá? Com bastante experiência, rica experiência, né? E sempre ter convidado novo. Teremos 2 convidados internacionais nos próximos episódios aí. Eu quero fazer os próximos 2 já na sequência, mas ainda não é certeza. Uma delas já participou aqui com a gente, inclusive. Uma delas é uma nova convidada que vai falar com a gente sobre carreira e outras coisas que a gente não abordou aqui ainda, nesse contexto. E é isso, Deve Ser Podcast fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu.